Olá, começamos aqui mais um Papo com Drailton, eu com meu pastor Drailton. Seja bem-vindo ao seu programa. Oh, coisa boa, estamos juntos. Bom estar aqui novamente. Diga uma coisa, eu quero conversar com você hoje sobre um tema bastante peculiar, vamos supor assim. Queria que você falasse para a gente assim, sobre a questão de depressão. Né? O que você tem olhado e tem visto? Né? Acho que tantas pessoas hoje, depressão. Eu até quero, antes de tudo, né, se todos me permitem, eu ouvia falar essa questão de depressão, eu achava um pouco de bobagem. Eu lembro que, por exemplo, a minha mãe, eu perdi minha mãe quando eu tinha 9 anos e ela teve depressão. Não sei se foi depressão pós-parto, que depressão que foi, mas eu sei que deu depressão. E com isso ela tomava os remédios. Eu não sei se foi daí mudança de remédio, que remédio que mudou, o que faltou. E eu sei que a minha mãe acabou se suicidando. Isso para a gente foi muito complicado e tal. Eu lembro até que minha mãe deixou uma carta falando que tinha feito aquilo, né, porque não queria que os filhos dela fossem falar, são os filhos da louca, lá, não sei o que, uma coisa nesse sentido. E eu queria que você comentasse sobre isso. Primeiro, o que, como que você, como também um pastor, como alguém que fez filosofia, alguém que estuda, né, que é coach, que estuda tudo isso, falasse um pouquinho sobre a depressão. Interessante, Glauber. Um tema de fato muito importante, que muito tempo foi visto e olhado para algumas pessoas como, permita a minha palavra, isso é frescura, né? Ou como se não fosse algo importante. Mas a depressão, de fato, é um mal muito grande e tem afetado um número cada vez maior de pessoas, ao ponto de ser chamado mal do século. E embora se diga ser o mal do século, não é uma experiência ou uma doença, não é, dos nossos dias. Se a gente refletir na perspectiva bíblica, a gente vai ver que alguns personagens bíblicos tiveram momentos de depressão. O grande profeta Elias, que já tinha vivido tantas experiências com Deus, depois de ter sido perseguido pela Jezabel, né, e perceber-se na vulnerabilidade de morte, diz o texto bíblico que ele se esconde numa caverna e fica ali deprimido e se encolhe e com medo, chegando a desejar a própria morte, tendo que vir o próprio Deus e encontrá-lo para reencorajá-lo e animá-lo e dar direcionamento. A gente vai ver o salmista Davi, o grande rei Davi também era o salmista, ele chegou a dizer: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Chegou a usar uma expressão ainda mais forte, ele falou assim que laços e angústias do inferno tomaram conta dele, no sentido de fazer-nos perceber que o ser humano, em alguns momentos de sua vida, em função de experiências muitas vezes experiências conflitantes, de alguns traumas, de algumas perdas, de algumas decepções, situações que ocorreram, né, podem trazer ao seu coração a tristeza tão profunda que a pessoa se desespere da própria vida, né? Infelizmente, esse é um fato, né, que a gente percebe ao longo da história, mas é verdade. Nesses últimos tempos nós temos visto isso com muito mais intensidade, né? Ao ponto da pessoa desesperando da vida, buscar na morte, não buscar na morte, não é, a solução, mas por não suportar mais, não é, a dor que está passando, infelizmente, a gente toma conhecimento que algumas pessoas, fugindo da dor, procura a solução na morte. A solução não é a morte, mas a gente entende as angústias dessas pessoas e precisamos estar atentos, né? Sermos sensíveis, né? Estarmos atentos o que nós podemos fazer, né, para ajudar essas pessoas. E a solução. E aí é interessante, você falou, a gente muitas vezes não crê nisso, né? Acha que isso é bobagem, frescura, né? E tudo mais. Eu vejo assim que, porque eu passei por isso também. Você Sim. mesmo me acompanhou, passei Sim. por uma fase muito conflitante, muito difícil, né? Que, nossa, emagreci, fiquei mal, não tinha vontade de comer, não tinha vontade de fazer nada, né? Inclusive até pensei, né? Em jamais. Aí quando eu cheguei naquele ponto, eu nunca me esqueço, eu estava num momento assim que eu falei, meu Deus, né? Meu Deus, que coisa, né? Que loucura. E aí, claro,
tome remédios, né? Porque fala que, por exemplo, você tem questão química no Sim, corpo, que sim. precisa e tal. Mas daí, no caso, é possível tratar, né, a depressão sem a parte química ou ela é possível tratar sem a parte química para que não deixar a pessoa chegar num nível tal que precise de auxílio químico? Como é que seria isso? Você que já deve ter pego pessoas de vários níveis, como é que seria, vamos supor, um conselho para alguém que está, que muitas vezes você não sabe que está deprimido, né? Sim. Eu não tenho problema, pô, eu estou deprimido, né? Então estou deprimido porque você me olhou feio, né? Sim. Para de me olhar feio. Aí, daí, Você está afirmando ou está perguntando? então daí, no caso, a pessoa está deprimida. Como se comportar, pastor? E aí eu queria que você falasse para a gente assim, no caso, qual que é o papel da religião nisso? Né? O papel, por exemplo, eu acho, no caso você acha que eu ir para a igreja, ou eu frequentar alguma igreja, ou eu conversar com o pastor, isso vai contribuir? Qual que é o papel disso? Então, Glauber, primeiro falar o seguinte, né? A depressão ela é complexa, né? Tem vários fatores. A gente, nas leituras, percebe que tem algumas pessoas que têm uma propensão genética, né? Uma propensão hereditária, uma predisposição biológica, hormonal para uma baixa, né? Para uma tristeza, um desânimo. Isso é um fator. Mas também existe o fator circunstancial, contextual, ou seja, experiências que foram vividas. Então, determinadas experiências se constituem, a gente fala de são estímulos ou gatilhos que disparam, né? E gera essa transformação e esse desequilíbrio, né, interno, e muitas vezes algumas substâncias que são substâncias de boas sensações, de prazer, de bem-estar, de disposição, a do sono, elas são inibidas. Isso biologicamente falando. Então, elas sendo inibidas, então vem essa baixa, essa falta de energia, essa falta de disposição, esse desânimo, essa falta de iniciativa. E aí junta um fator genético com a experiência que a pessoa teve. Essas substâncias que foram inibidas, a tendência é a pessoa cada vez ir se isolando mais, né? Ela ir se deprimindo ainda mais. Então, tem determinadas, vamos dizer assim, determinado nível de experiência que a pessoa fazendo um esporte, fazendo uma academia, né, lendo um bom livro, encontrando um amigo, saindo daquele contexto que lhe deprime, ela consegue reanimar. Né? Um encontro, né, um culto, onde você pode ali, né, se expressar na sua adoração, no seu sentimento, encontro com um amigo, uma boa leitura, leitura da Bíblia, oração. Então você percebe que são experiências que contribuem para que a pessoa não entre naquela experiência de depressão profunda, né? Então ela vai reagindo, vai superando, e nesses encontros, e nesses ambientes, nessas experiências, ela vai se superando, né, para viver, né, na sua maior e melhor intensidade de vida. Mas é verdade também que existem situações que é necessária a medicação, né? Porque uma baixa de substância é muito grande, então precisa da intervenção psiquiatra recomendar. São substâncias que estão faltando no corpo, que a pessoa precisa receber para que ela tenha as condições necessárias, inclusive para que possa ir à igreja, para que possa ir encontrar um amigo, para que possa ir para um parque, para que possa fazer um exercício físico. Porque às vezes a baixa é tão grande de substância que naturalmente a pessoa se vê impossibilitada de tomar qualquer iniciativa. Às vezes não consegue nem se concentrar para ouvir o pastor, para ouvir o psicólogo, para estar no ambiente, né? Um fator biológico, hormonal. Então, daí a importância de um profissional competente, né, um psiquiatra, para orientar a substância que percebe que está em falta, para que a pessoa cobre ânimo. Mas isso por si só resolve? Não, não resolve. Existe um conjunto de fatores necessários para tratar. Então, substância, sim, medicamentosa, mas a importância da família, um lugar de aconchego, de apoio, de acolhida, né, de harmonia, boas práticas devocionais, a meditação, a oração, leituras de textos que vão trazer alento, encorajamento e esperança ao coração da pessoa, e não tem leitura melhor, ao meu ver,
de que da boa palavra de Deus. E por quê? Porque ela é fonte inesgotável de vida. Jesus falou, as minhas palavras são espírito e vida, então ela é capaz de trazer ao coração da pessoa abatida, triste, desanimada, desesperançada, um novo ânimo, um novo olhar, um novo sentimento, uma nova sensação e esperança de vida, e esperança de que ela pode sair daquela situação e ela pode desfrutar de uma vida abundante. A palavra de Deus é poderosa para isso. E muitas outras... É muito interessante, né? Porque a pessoa, muitas vezes, no estágio de depressão, ela acha que nada mais tem sentido, né? Sim. E que, seja ela por uma perda de um familiar, seja ela por um relacionamento, seja ela por causa de um trabalho, Sim. né? Aí ela, naquele momento, ela entra numa depressão tão profunda, porque muitas vezes ela estava no próprio trabalho, ela achava que ela era pessoa muito importante, que ela era insubstituível e de repente é substituída de forma abrupta e aquela Sim. pessoa, a autoestima dela vai lá para baixo, quer dizer, a vaidade e tudo mais, ela se sente ninguém, né? E muitas vezes aquele momento ela não consegue ver as oportunidades, né, que estão à frente, né, que estão lá, né? Então ela está focada naquele objetivo. Sim. Ela não consegue olhar para o lado que de repente vai mudar a vida dela, vai vir um emprego melhor, vai aparecer uma pessoa melhor na vida dela, vai aparecer... Né? Quantas vezes você falou isso para mim? Sim, né? sim, verdade. E é tão verdade que hoje você está vivendo aí, né, abundantemente, né, superou todo aquele processo que você passou. Você é um exemplo disso, alguém que, diante de todo um contexto negativo, né, de opressão, né, de depressão, você buscou essas alternativas, né? Você foi acompanhado devidamente por uma profissional psicóloga, você foi orientado também, substância química, né? Também tomou. Você foi acompanhado pelo seu pastor, né? A parte da Recebeu? substância química é interessante, porque toda vez que eu conversava e quando eu via falar que alguém tinha tomado um remédio para depressão e tal, eu achava um absurdo aquilo. Falei, isso é uma frescura, rapaz, que barbaridade. E aí, mesmo quando falava o negócio da minha mãe, né, que eu achava assim, não é possível, que precisa de remédio para a pessoa. Só quando você está naquele momento, naquela dificuldade, que é algo que dá dentro do peito, que parece que vai te consumir. Sim. É o pior sentimento que alguém possa sentir. Né? E parece que é uma coisa, a pessoa parece que vai enlouquecer. Né? Sim. E daí, na verdade, realmente precisa de muita ajuda, né? Graças a Deus que existe. Por isso que antigamente tinha, né? As pessoas ficavam meio loucas, né? Coisando, a pessoa se suicidava e tudo mais. Então, eu acho que... Agora, para quem... a pessoa, quando está num estágio de depressão, muitas vezes ela não nota, né? Ela não percebe que ela está tudo aquilo. E muitas vezes tem pessoas que estão do lado dela que identificam e ajudam. Né? No meu caso, fui ajudado. No caso... Mas tem gente que não aceita isso, acha que é besteira, bobagem. Qual é o conselho que você daria para observar isso e cuidar disso? Né? A pessoa precisa ficar atenta, né, a si mesma. Veja, geralmente esse sentimento de depressão vem por uma frustração, por uma decepção, por um desejo não realizado, né, por uma perda, né? Então, via de regra, acontecimentos como esse, frustrações, decepções, perdas, sentimento de impotência, medo, é que trazem consigo a depressão, ou esse desânimo, essa indisposição, essa tristeza, ou essa falta de perspectiva para a vida. É como se tudo estivesse acabando, é como se não houvesse outro jeito, não tivesse alternativas, não tivesse solução, não tivesse esperança. Então, a pessoa perceber, olha, aconteceu algo e ela já está alterando no seu comportamento, por exemplo, eu quero dormir mais, quero ficar dormindo muito tempo. Eu não quero, estou com vontade de levantar da cama, né? Eu não quero sair de casa. Eu não quero encontrar com ninguém. Eu não quero ir aos amigos. Eu não quero frequentar a igreja. Eu não estou com vontade de fazer nada. Eu quero ficar só na frente da televisão. Então, veja, essas já são evidências, né, de que a pessoa está seguindo para um caminho de depressão. Que é o quê? A desmotivação, a falta de prazer em coisas que antes tinha prazer, né? O desânimo, o desejo de isolamento já se constituem, né, sinais, né, da presença da chegada da depressão. Percebendo isso, né, a pessoa em si, é hora de reagir, fazer mesmo sem estar com vontade de fazer.
Deu para entender? Eu não estou com vontade de levantar da cama, mas eu vou levantar. Eu não estou com vontade de sair para trabalhar, mas eu vou trabalhar. Eu não estou com vontade de ver ninguém, mas eu preciso. Eu não estou com vontade de fazer um exercício, mas eu vou a um parque. Isso tem a fase que a pessoa consegue fazer. Mas tem uma fase que às vezes a pessoa nem consegue fazer. Então precisa tomar o cuidado para não chegar a essa fase. Porque quando chega essa fase, tem que ter uma intervenção mais aguda, que é, né, o auxílio da substância. Né? E é claro, existem experiências, né, e eu sou testemunho de algumas pessoas que mesmo sem vontade, né, tomaram a iniciativa, por exemplo, de ir a um culto. E elas tiveram uma experiência tão maravilhosa, né? Uma palavra tão especial que veio ao encontro do seu coração, o ambiente de louvor, de adoração, foi tão terapêutico que a partir daquele momento a pessoa recebeu os recursos emocionais e espirituais que ela precisava para reagir. E a partir de então ela foi dando passos que foram lhe trazendo a cura, percebe? Então, um culto, uma comunidade de fé, a igreja é um ambiente propício, né, para que a pessoa Que ali também é uma família, seja né? tocada, Controla. lugar de acolhimento, lugar de pertencimento, lugar de esperança, lugar de vida, lugar de encorajamento, lugar de apoio recíproco, né? Então, eu já atendi várias pessoas que falaram, deram seus testemunhos, depoimentos nesse sentido, que tal encontro foi para elas assim o marco, o ponto de partida para a cura. Em alguns momentos foi a própria cura. E daí em diante ela precisou só perseverar nos cuidados de hábitos e comportamentos saudáveis. E é importante prestar atenção, né, na família, que a gente nota que eu vi acontecer casos de pessoas suicidarem, que a pessoa muitas vezes estava ali normal, a pessoa era só quieta, se recolhia em casa, mas eu lembro que tinha até pessoas da própria academia que você via lá treinando na academia, quando viu na segunda-feira a pessoa no final de semana Sim. se suicidou. Sim. Nesse caso, pastor, do suicídio, que eu sei que o suicídio ele é tido na Bíblia, eu queria que você explicasse como pecado. Então, no caso da minha mãe está no inferno? Olha, Glauber, nós não podemos sentenciar ninguém, né? É muito complexo, veja bem, porque a salvação é um princípio da fé. Jesus falou que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A gente conhece aquela experiência do ladrão, né? Quando Jesus foi crucificado, ao lado estava um ladrão e o outro estava outro ladrão. Um zombava de Jesus. E o outro, mesmo que tendo vivido uma vida inteira, né, distante, fora dos princípios e valores do reino de Deus, mas naquele momento ele creu. Ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o que é que nós podemos afirmar? O suicídio não é projeto de Deus, né? Tirar a vida não é a vontade de Deus. Mas a questão da salvação é fora o íntimo, entre a pessoa e Deus. Até porque a experiência de morte e suicídio, via de regra, ela não é instantânea, ela é processual. E quem sabe, naquele tempo... Mas como você disse que no momento que se é uma doença que está com aquela pessoa e que ela não tem controle sobre ela mesma, né? Então, como pode ser algo pecaminoso? Pecaminoso, no caso. Veja, a depressão em si, ela é uma doença, certo? Agora, tirar a vida é um pecado. Deu para entender? Mas o que eu estou querendo entender é que a pessoa não consegue, sim. Não tem domínio. Aí você perguntou do princípio da salvação do inferno. Aí é o que eu estou querendo dizer para você. Aquele é o mal. Agora, quanto à questão dela ter sido salva ou não, isso aí ninguém pode determinar. Porque naquele momento, ainda que na angústia e na dor, ela é uma mulher de fé ou um homem de fé. E ela crê na misericórdia salvadora de Deus. E a misericórdia de Deus pode alcançá-la e pode salvar a sua vida, apesar da aflição, da depressão e apesar do equívoco de encontrar ou de buscar a solução da sua dor na morte. Entende? Aí é graça, que a gente ouviu esses dias. E graça vem da palavra grega charis, que quer dizer favor imerecido. Ou seja, transcende as minhas próprias limitações de pecado, mas a fé que eu tenho no coração de que há um Salvador, ainda naqueles últimos segundos e milésimos de vida, a graça pode alcançar, redimir e salvar. Mas no caso de Judas, não, né? A gente não pode dizer... Também não dá para dizer. Não pode dizer isso. O que a gente pode falar é que as evidências dele é que até os últimos momentos, ele não deu nenhum sinal de arrependimento. Mas eu posso determinar isso? Não. Aí, mas e por que você suicidou se não foi por arrependimento? Então, exatamente.
a diferença entre arrependimento e remorso. Sim. Né? O arrependimento tem a ver com eu reconheço aquele erro que eu cometi. Você já me explicou e isso. eu busco, né, reconhecendo o reparo, a solução para aquele erro que eu cometi. No caso dele... Agora, o remorso, ele entristeceu-se e entregou-se à tristeza, mas não voltou atrás, não se arrependeu, não buscou a correção. Qual seria, no caso, que ele poderia fazer? Voltar-se para Deus, né, e pedir a Deus misericórdia e perdão porque ele havia errado. E viver aqui como testemunho de quem fez algo Sim, errado. Né? É que no exatamente. caso dele não dá para comparar, né? Sim. O caso do suicídio dele com o suicídio por depressão. Sim, Ele totalmente fez mal diferente. a alguém e aí, como diz assim, ficou com remorso e... O suicídio é sempre um tema muito complexo, né? Oh. É muito complexo. Porque a gente vai, por exemplo, olhar lá, o princípio é não matarás. Você fala, não, mas a pessoa não está matando alguém, está matando a si mesmo, né? Então, o princípio, né, do mandamento de não matar. Mas aí o não matarás também é o seguinte, bem, eu estou, né, diremos assim, tomando a decisão pela minha própria vida. A minha vida não me pertence, pertence a Deus. Eu só posso ir no dia que Ele me chamar, né? Mas e então? Então não tem solução? Não, em Cristo sempre há solução, porque a graça não tem a ver com nossos méritos. A graça tem a ver com a bondade de Deus que opera em nós apesar das nossas fraquezas. E como é que eu sou alcançado pela essa graça? Pela fé em Cristo Jesus. Eu entendo isso, não entendo. Graça transcende a nossa compreensão, é bondade, amor e misericórdia de Deus. Perfeito. Encerramos aqui esse papo com Drailton. É claro que não dá para esgotar todo esse assunto, né? Suicídio, né? Depressão, mas está aqui pelo menos um chamado de atenção. E aí, claro, se você quiser saber um pouquinho mais disso, é só falar com o pastor Drailton, né? Então é simples demais. E tem mais uma, se você também está, né, precisando de ajuda, procure o pastor Drailton, tá bom? Obrigado, pastor. Prazer é meu. Se por alguma razão você está percebendo as evidências da depressão, eu quero falar para você, não desista de você, não desista da vida, sua vida é muito especial, há esperança para você e em Deus existem possibilidades infinitas para você. Se eu puder te ajudar, conte comigo. Tá aí, eu sou um testemunho vivo disso. Estou aqui, ó, alegre, bonito, certo? Junto com o pastor. Até o próximo programa. Um abraço. Valeu.